Obrigado por assistir a esse vídeo. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seus comentários. Êxodo 5. 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. 2. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. 3. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. 4. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. 5. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. 6. Portanto deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo, e aos seus oficiais, dizendo: 7. Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes antes, vão eles mesmos, e colham palha para si. 8. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. 9. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. 10. Então saíram os exatores do povo, e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. 11. Ide vós mesmos, e tomai vós palha onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. 12. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. 13. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. 14. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim também ontem e hoje? 15. Por isso, os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? 16. Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. 17. Mas ele disse: Vós sois ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. 18. Ide, pois, agora, trabalhai, palha porém não se vos dará, contudo, dareis a conta dos tijolos. 19. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: E nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. 20. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó. 21. E disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizestes o nosso caso repelente diante de Faraó, e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos, para nos matar. 22. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? 23. Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Êxodo 6. 1. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. 2. Falou mais Deus a Moisés, e disse: Eu sou o Senhor. 3. E eu apareci a Abraão, a Isaque, e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, ou mais pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. 4. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. 5.
E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. 6. Portanto dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. 7. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. 8. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu o Senhor. 9. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 11. Entra, e fala a Faraó rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. 12. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Veis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. 13. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para Faraó rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. 14. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Venoque e Palu, Esrom e Carmi, estas são as famílias de Ruben. 15. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamin, Oade, Jaquim, Luar e Saul, filho de uma cananeia, estas são as famílias de Simeão. 16. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate e Merari, e os anos da vida de Levi foram 137 anos. 17. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. 18. E os filhos de Coate, Banrão, Izar, Hebron e Uziel, e os anos da vida de Coate foram 133 anos. 19. E os filhos de Merari, Mali e Muzi, estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. 20. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés, e os anos da vida de Anrão foram 137 anos. 21. E os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicri. 22. E os filhos de Uziel, de Misael, Elzafã e Citri. 23. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 24. E os filhos de Corá, Vassir, Eucana e Abiasaf, estas são as famílias dos coraitas. 25. E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias, estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. 26. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: E tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. 27. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel, estes são Moisés e Arão. 28. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. 29. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. 30. Então disse Moisés perante o Senhor: Veis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, Faraó me ouvirá? Êxodo 7. 1. Então disse o Senhor a Moisés: Veis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. 2. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. 4. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. 5. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor,
quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. 6. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. 7. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. 8. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo. 9. Quando o Faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara, e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. 10. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. 11. E Faraó também chamou os sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. 12. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. 13. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. 14. Então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. 15. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. 16. E lhe dirás, o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, porém eis que até agora não tens ouvido. 17. Assim diz o Senhor, e nisto saberás que eu sou o Senhor, veis que eu com esta vara, que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. 18. E os peixes, que estão no rio, morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. 19. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma a tua vara, e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. 20. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara, e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. 21. E os peixes, que estavam no rio, morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. 22. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. 23. E virou-se Faraó, e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. 24. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. 25. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Êxodo 8. 1. Depois disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. 2. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. 3. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. 4. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. 5. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. 6. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. 7. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. 8. E Faraó chamou a Moisés e Arão, e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. 9.
E disse Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, e pelos teus servos, e por teu povo, para tirar as rãs de ti, e das tuas casas, e fiquem somente no rio? 10. E ele disse: Vá amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. 11. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos, e do teu povo, somente ficarão no rio. 12. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. 13. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios, e nos campos. 14. E ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. 15. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. 16. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara, e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. 17. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. 18. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. 19. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. 20. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. 21. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. 22. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. 23. E porei separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã se fará este sinal. 24. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito, a terra foi corrompida destes enxames. 25. Então chamou Faraó a Moisés e Arão, e disse: Vide, e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. 26. E Moisés disse: E não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios, eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? 27. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. 28. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. 29. E Moisés disse: Eis que saio de ti, e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos, e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. 30. Então saiu Moisés da presença de Faraó, e orou ao Senhor. 31. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, e do seu povo, não ficou uma só. 32. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. Obrigado por assistir a esse vídeo, por favor deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seus comentários.